Olá, bem-vindo ao canal Vestibulando Manauara. Trouxe aqui para você mais uma questão do PSC 2013, da primeira etapa. A questão de número 36. Vamos resolver juntos? Bom, essa questão apresenta um enunciado muito grande, então fica a dica. Pausa o vídeo, leia atentamente. Eu vou começar a ler o final, onde está o X da questão. A solubilidade é uma propriedade que diz respeito a materiais que se dissolvem e que não se dissolvem uns nos outros. Está diretamente ligada ao estudo das misturas homogêneas e heterogêneas. Dentre as alternativas a seguir, referentes à solubilidade, assinale a incorreta. Letra A. Letra A. Quando o soluto se dissolve em um solvente, as moléculas do solvente formam estruturas em torno das moléculas do soluto, em um processo chamado de solvatação. Será que isso realmente acontece? Será que essa afirmativa é verdadeira? Bom, na prática eu trouxe para você um exemplo do sal e da água. Bom, aqui nós temos um cristal de sal, NaCl, o famoso sal de cozinha. Perceba que nós temos os cádmios Na+, e os ânions cloreto, Cl-. Esse vai ser nosso soluto em estudo. Se nós colocarmos os solventes, como por exemplo a água, o que será que vai acontecer? A água ela é uma molécula polar, ela apresenta polos. O átomo de oxigênio é carregado parcialmente negativo e os átomos de hidrogênio são carregados parcialmente positivos. Quando a água entra em contato com o sal, que é o NaCl, vai ocorrer uma interação elétrica por causa dos polos. Os polos do átomo, os polos do oxigênio, que é negativo, vai interagir com os íons Na+, que são positivos. Nesse processo vai ocorrer a dissolução, que é a separação dos íons Na+, e Cl-. Percebe que o Na+, vai ficar envolvido pelas moléculas de água. O átomo de oxigênio, por ser parcialmente negativo, ele vai estar virado para o átomo de sódio, o Na+. Esse processo de englobamento nós chamamos de solvatação. Ocorre tanto com o Na+, quanto com o Cl-, que é o íon cloreto. Só que no caso do Cl-, os átomos de hidrogênio vão estar virados para o átomo de cloro, por causa que eles são carregados parcialmente positivo. Mas ainda assim ocorre a solvatação. Então, a solvatação é um processo onde há o quê? Onde se formam estruturas em torno das moléculas de soluto. Perfeito? Então, a letra A é verdadeira. B. A dissolução é um fenômeno no qual uma ou mais substâncias, os solutos, se misturam de forma homogênea com outra substância, o solvente. Sim, verdadeiro, como nós observamos, né? Se você pega duas substâncias, o soluto e o solvente, e você mistura eles, na dissolução você forma uma mistura homogênea. Letra C. O processo de dissolução de substâncias iônicas que se dissolvem em solventes como água implica a separação dos respectivos íons constituintes. Como nós observamos, a letra C é verdadeira. Lembra a água, no processo de solvatação, ela vai englobar os íons. Na dissolução, há o separamento, há a separação dos íons Na+, e dos íons Cl-. D. O caráter polar ou apolar da substância influencia muito a solubilidade, já que, dependendo da polaridade das substâncias, estas serão mais ou menos solúveis umas nas outras. Na prática, o que acontece se nós pegamos um copo com água e adicionamos açúcar? Bom, o açúcar se dissolve na água. Agora, se nós pegarmos um copo com água e adicionarmos óleo, não vai se solubilizar. Semelhante, dissolve semelhante, pessoal. Sim, a polaridade influencia muito na solubilidade. Você só consegue dissolver um soluto polar em um solvente polar. Assim como você só consegue dissolver um soluto apolar em um solvente apolar. Letra D é verdadeira. Letra E só pode ser falsa. A pressão não interfere na solubilidade de um gás em um líquido. Falso. Sim, a pressão interfere na solubilidade de um gás em um líquido. Por quê? Imagina no recipiente você tem um solvente e você tem um gás. Quando você aumenta a pressão, você empurra esse gás para o líquido. E é justamente isso que faz com que aumente a solubilidade. Você aumenta a pressão, você empurra o gás
para o líquido, forçando a sua solubilização. E essa questão é muito expressa, é bem expressa pela lei de Henry, que diz que em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão sobre o gás. Por exemplo, aqui eu trouxe um gráfico. Nesse gráfico, no eixo Y, nós temos a solubilidade a 25 graus Celsius, gramas de gás por 100 gramas de água. E no eixo X temos a pressão. Nesse gráfico mostra a relação entre pressão e solubilidade de dois gases, o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Perceba que quando nós aumentamos a pressão, nós aumentamos quem? A solubilidade. Justamente isso, porque a pressão é diretamente proporcional. Matematicamente, a solubilidade é igual a constante vezes a pressão. Na prática, por exemplo, se nós temos uma garrafa com água gaseificada, o que acontece quando nós abrimos a garrafa? Exatamente, o gás escapa. E o gás escapa porque você diminui a pressão quando você abre a tampa. Se você diminui a pressão, você diminui a solubilidade daquele gás naquele líquido. Perfeito, pessoal? Então, a letra E é a alternativa falsa. Resolvemos mais uma questão de química. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comente. Um grande abraço e até a nossa próxima questão.